Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Se você me conhece, eu sou a Carlinha. Agora, se você não me conhece, eu continuo sendo a Carlinha. Então, se inscreve aqui no canal, porque aí você fica me conhecendo e eu tenho certeza que você vai gostar dos nossos vídeos. Se não for pedir muito, já deixa aí o seu like, vai que depois você se esquece, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E vamos lá para a nossa história de hoje. Hoje eu vou falar de uma propriedade rural, uma fazenda em Hinsdale, em Nova York. Então, a casa desta propriedade, como vocês estão vendo aí no insert do Google Earth, é uma propriedade grande. Vocês podem ver que compreende um lago, uma parte ali de área florestal. E essa casa, ela ficou muito famosa, né? É a casa mais assombrada de Nova York, quiçá dos Estados Unidos, concorrendo até com Amityville. Se você não conhece a história de Amityville e gostaria que eu contasse ela por aqui nos nossos domingos, me deixa saber aqui embaixo nos comentários. Ela tem uma pequena diferença de Amityville, porque em Amityville aconteceram assassinatos, vários inclusive, e isso que deu esse clima assombrado, né? Justificou essas aparições e eventos paranormais na casa. Já em Hinsdale, o passado da propriedade é misterioso. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela casa. Ela ficou famosa a partir de 1970 e nós já vamos voltar para esse ponto. Mas antes eu queria dizer uma coisa. Como abriu essa brecha de não se saber o porquê de tamanha atividade paranormal na casa, muita coisa foi inventada. Então, durante a minha pesquisa, eu vou deixar bem claro aqui e eu vou separar o que são eventos, tá? Eventos, coisas que aconteceram e foram contadas pelos moradores da casa, e outros fatos que foram exagerados, aumentados e até mesmo inventados por causa disso aqui, ó. É o business paranormal nos Estados Unidos. Lá existe essa cultura, tá? Então, vamos voltar para 1970, que foi quando a família Dendy, que era o Phil Dendy e a Clara Miller, se mudam para casa. Eles se mudam com os filhos, achando que ali seria um lugar calmo, né? Porque é o que tudo aparentava, mas logo nos primeiros dias eles já começam a ouvir, ver e sentir coisas estranhas. Inicialmente, o telefone tocava e quando eles iam atender, não havia ninguém do outro lado da linha. E isso acontecia muitas vezes, chegando a realmente incomodar a família. Eles ouviam ruídos, ouviam um canto que vinha do bosque ali próximo da casa e também ouviam batidas nas paredes. O fogão, que antes era lenha e ele foi restaurado por um fogão a gás, a chama, de repente, quando a pessoa estava ali fazendo a refeição, ela apagava do nada, ou então ela subia muito, ficando até perigosa, né? E também o aquecedor costumava desligar, parecendo que era de propósito, quando alguém estava chegando em casa assim, cansado do trabalho, para tomar o seu banho. Então foram alguns eventos que aos poucos o negócio foi ficando mais feio. Eles avistavam também na casa uma mulher de branco, o espectro de uma mulher de branco.
Em determinada ocasião, uma luminária, ela voou e acabou atingindo uma das filhas do casal. E a outra menina relata que ela sentiu pulando sobre si uma criatura que não era humana, que não era um animal, que era ali um híbrido, né? Talvez um bestial. Ela sentiu aquilo pulando sobre si. Bom, a Clara ficou muito preocupada e ela queria entender o porquê que estava acontecendo aquilo na casa. Então ela escreveu uma reportagem, né? Escreveu um texto e enviou para um jornal local para ver se alguém sabia de alguma coisa que tinha acontecido naquela casa e como eles poderiam reverter aquilo. Infelizmente, a Clara foi um pouco ridicularizada, né? E ninguém ligou muito. Havia uma faculdade próximo dali e nela havia um padre, o padre Afonso ou Afonsos. Eu encontrei das duas formas. Ele era professor, teólogo e especialista também em exorcismo. Então a Clara trouxe esse padre que veio junto com um rapaz que era especialista em paranormalidade para fazer um exorcismo naquela casa. E diz a lenda que quando isso aconteceu, a casa chacoalhou toda e eles ouviam também a casa gemendo. Depois desse exorcismo, as coisas melhoraram um pouco para os Dendy, mas logo em seguida tudo recomeçou e dessa vez com mais força. Teve um dia também que o Phil estava na sala e ele viu vários rostos assim na janela, o observando pelo lado de fora. Então ele foi até lá, abriu a porta, porque ele achou que poderia ser viajantes ou então pessoas querendo, sei lá, curiosos ou pessoas querendo assaltar a casa. Ele foi até lá e quando ele chegou não havia ninguém. Quando ele olhou na vidraça, os mesmos rostos estavam observando ele, só que dessa vez do lado de dentro da casa. Aquilo foi meio que a gota d'água e eles decidiram finalmente se mudar dali. No ano de 2000 se mudou para casa um estudioso com o objetivo de estudar paranormalidade, receber pesquisadores e também reformar ali a casa lentamente. Era uma casa muito antiga, ela foi construída em 1800, na década de 1850 mais ou menos. Então ela precisava de alguma restauração. Em 2009 foi a vez do casal de idosos Florence e Joey mudarem para a casa de Hinsdale. Eles se mudaram para lá e em entrevistas eles diziam que eles se assustavam muito mais com os curiosos que se aproximavam da casa porque a casa havia ficado famosa do que com as manifestações ou ditos fantasmas. A casa realmente foi ganhando fama ao longo dos anos. A Clara Miller, vocês lembram que ela foi desacreditada lá no jornal, tal? Ela acabou escrevendo um livro, uma espécie de diário que chama Echoes of Haunting, tá? Para contar a história dela na casa. Ela publicou esse livro em 2000. Também teve um documentário na Discovery, mas eu não vou deixar ele nem aqui no box de informações. Se vocês quiserem, procurem por conta própria, porque naquilo não tem nada de verdade, é um puta de um sensacionalismo, aquilo é entretenimento e não é informação correta, ok? A Florence, ela fez uma espécie de trato com os fantasmas. Eles mudaram para casa, ela acreditava que aquela seria a última moradia dos dois, que eles viviam bem lá e que eles fingiriam que não veriam os fantasmas e os fantasmas também fingiriam que não veriam eles e ela só sairia de lá no caixão. Ela foi até a cozinha e declarou para as entidades presentes que, olha, vocês podem ficar aqui, mas eu não vou sair. Gostei dessa senhora, dessa Florence, e realmente foi verdade, né? Eles saíram de lá só quando eles faleceram. Em 2016,
a casa, né, comprada pelo seu dono atual, que é o Daniel Klaes. Eu não sei se o Klaes é essa a pronúncia. Ele comprou a casa com fins de pesquisa e também restauração. Então hoje há visitações na casa, você pode pagar uma visita com um guia para ir junto com você, com um paranormal, um pernoite, você pode passar a noite na casa. Eu não sei necessariamente se nesse momento, tá, ela tá aberta devido à pandemia, e também vira e mexe ela passa por algumas restaurações, mas é possível você visitar Hinsdale, né? Já virou uma questão turística, é aquilo que eu falo, né? É o business nos Estados Unidos, é o comércio do paranormal. E agora nós vamos falar aí de uns boatos, né? Vamos desmistificar e desmentir, porque vocês devem ter imaginado, a casa foi construída em 1800, mais ou menos na década de 1850. Então, a casa passou por muita história, vários donos, então tem muita coisa que aconteceu ali, mas também, como eu disse no início do vídeo, tem muita coisa que é só dramatizada para poder ficar mais emocionante para fins de entretenimento. Então, o que aconteceu? Inicialmente, quem começou a desmascarar tudo isso foi o próprio padre Afonso, né? Porque é um erro essa coisa de falar que ele foi lá e exorcizou a casa. Não existe exorcizar a casa. Um padre ou então uma outra pessoa que tem experiência com isso pode fazer uma limpeza na casa, mas o que se exorciza são pessoas. E é muito absurdo você imaginar que a casa tenha se chacoalhado e gritado. Não tinha nenhum terremoto na época, né? Não teve nenhum terremoto na época por ali. Então isso é impossível. E é a mesma coisa que aconteceu com um rapaz que serviu de inspiração para o Exorcista, tanto para o livro como para o filme, que na verdade ele era um menino, né? É uma história real. Então não existe o que é hollywoodiano e o que é fruto da imaginação do Stephen King, ele levitando da cama, a cama tremendo. Na verdade, o menino que tinha problemas de esquizofrenia, não sei se ele estava possuído ou não, mas a verdade é que ele tinha problemas de esquizofrenia e ele se chacoalhava durante tudo aquilo, todo o exorcismo, todas aquelas rezas na cama, a cama não se chacoalhava. Então tudo isso é aumentado para dar uma emoção maior, tá? Para esses enredos, para essas histórias que são somente histórias. Um outro boato que também é mentiroso é que a casa teria sido uma estalagem no passado. Ela nunca foi uma estalagem, né? No século XIX, os ônibus eles não passavam, eles não chegavam até a propriedade, porque ela fica no alto de uma colina, né? Até hoje o acesso através da estrada ali, que tem uma estrada de cascalho e tal, para você chegar na casa é difícil. Então ela não ficava em nenhuma parada de ônibus, ela não ficava nem perto de uma passagem de viajantes para ter sido uma estalagem. Houveram outras estalagens ali na vizinhança, tá? Que não foram dentro da propriedade de Hinsdale. Inclusive houve uma estalagem de dois irmãos, o Richard e o Ian, e eles aproveitaram o nome desses caras para desenvolver aí uma mentira, uma lenda, que haviam dois irmãos que eram donos de estalagem e que assassinavam as pessoas para roubar os seus pertences. Ou então eles cometiam crimes sexuais e depois penduravam essas pessoas para morrer enforcada na árvore do desespero. Eu já vou falar sobre essa árvore, mas antes eu quero salientar que muito das famílias, né, que teve os seus antepassados sujos, chamados de assassino por causa da invenção de todas essas histórias, ainda moram no local. Então vocês imaginam o desconforto que é, né? Elas ouvirem ali que os seus
avós, tataravós eram assassinos, enforcavam pessoas. Não haviam assassinos ali em Hinsdale. A árvore pendurada, ou a árvore dos desesperados, ela realmente existiu ali na confluência de duas estradas. Ela não ficava na propriedade de Hinsdale e nunca houve um assassino em série naquele local que enforcasse pessoas nela, né? Porque nem eles verificaram. Inclusive, tudo que eu tô falando aqui, eu tirei de um artigo do Cassidy Nicholas, e ele mesmo foi ver a tal da árvore. Dava essa impressão porque talvez um dos galhos dela ficava sobre a estrada, mas a altura dessa árvore, hoje ela não existe mais, tá? Em 2009 ela foi arrancada. Por quê? Porque as pessoas iam até a casa e depois iam visitar a árvore, por causa dos curiosos, né? O tamanho da árvore nem dava para isso, não havia um assassino em série que pendurava as pessoas lá, e nenhuma Elizabeth. Vocês lembram da moça de branco que era vista lá pela família Dendy? Eles falam que ela se chamava Elizabeth e ela tinha sido enforcada grávida. Então aí foi uma romantização, né? Eles acharam uma história, acharam um fantasma. Não, ela talvez nunca tenha existido e também não foi enforcada. A árvore existe, mas ninguém foi pendurado nela. É dito também que no celeiro da fazenda de Hinsdale aconteceu ali uma morte de um garoto que se chamava Alfred, que foi, de certa forma, atacado por uma serra circular. Isso realmente aconteceu, mas o nome do garoto era Emerson. E ele não ficava ali no bairro, né, a casa dele, né? Ele não morava ali no bairro de Hinsdale, e sim num bairro próximo, numa vila próxima de Cuba. E ele realmente se acidentou mexendo com uma serra circular e acabou morrendo algumas horas depois no hospital de Cuba. Há o registro de um único assassinato que ocorreu mesmo ali na região, mas não foi na propriedade, onde o irmão, né, dois irmãos, o Danny e o David. O Danny acabou atirando a queima-roupa no David, que faleceu. Mas isso não aconteceu na propriedade, como eles querem que as pessoas acreditem. Uma outra justificativa bem mais antiga, né, que eles arrumaram para todos os eventos paranormais da casa, é que ela havia sido construída com 800 túmulos, né? 800 túmulos de nativos que morreram ali num genocídio. Nessa região haviam sim nativos, mas eles moravam, as aldeias eram ao longo do vale, e a gente já comentou aqui que a casa, né, a propriedade de Hinsdale fica numa colina, então nunca houveram nativos por ali, né? E esses nativos, uma dessas tribos, elas faziam os famosos montículos. O que é isso? São montes de pedras e barro que eles constroem para fins de moradia, fins religiosos e também para túmulos, né? E sim, houveram várias guerras de conquista, guerra entre tribos, houve realmente essa questão de genocídio em massa na região, mas não ali, né? Não há um cemitério indígena embaixo da propriedade de Hinsdale. As aldeias ficavam longe dali, no vale, porque perto do vale tem água e os índios precisavam, né, os nativos precisavam da água para sobreviver. Então, no máximo, eles usavam as colinas e os montes para observação, para proteção, mas eles não viviam ali definitivamente. Eu vou deixar aqui embaixo o artigo, né, de onde eu tirei essas informações, porque tem muito mais coisa que eu ficaria aqui falando horas, tá? Quem escreveu esse artigo foi um
um amigo do padre Afonso, o Cassidy Nicholas, e ele está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele está em inglês, mas você pode traduzir ali no seu computador automaticamente, que dá para ler bem. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das informações de hoje. Eu aguardo você no próximo vídeo, no domingo que vem. Um beijo e eu fui! A árvore pendurada ou a árvore A árvore pendurada e a árvore dos desesperados. Mano, fala. Eu tô aqui há meia hora tentando falar a árvore do desespero. Dos desesperados. Não, a árvore do A árvore do desespero. Meu Deus do céu, faz 2 horas. A árvore dos pendurados ou a árvore do desespero.